Capítulo de número 15 de Lucas, versículo de número 1, 2, versículo de número 4 e os versículos de número 8 a 10. O versículo 4 vamos ler só uma parte desse texto, né? A parte A desse texto. Lucas, capítulo de número 15, versículo 1, 2, 4, 8 a 10 também. Quero dizer aos irmãos ou lembrar que nós estamos em uma maratona de construção, estamos aí preparando um ambiente que vai culminar na nossa festividade, dia 3, 4, 5 e 6 de outubro será a nossa festividade, tá? Quinta-feira, inauguração do coral, dia 3, sexta-feira, festa com os nossos adolescentes, que aí unificaram-se com os pré-adolescentes, sexta-feira, dia 4, dia 5, no sábado, vai ser as nossas irmãs, vão estar aí celebrando a Deus por mais um ano de existência desse conjunto, Mulheres Guerreiras, e no domingo teremos aí a participação dos nossos jovens. Então, se organizem e principalmente, irmãos, nesses 32 dias propostos aí, a começar esta semana de oração, se você não pode estar no templo, por favor, ore em casa, mas dedique um período específico para preparar e construir um ambiente para a nossa festividade ser inesquecível. Amém, irmãos? Eita, que amém fraco, hein? É a fumaça, né? Capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim, de Lucas, estou usando a Almeida Revista Atualizada, e essa versão diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Verso 4, qual dentre vós é o homem que, somente essa parte do 4, qual dentre vós é o homem que, já falamos sobre a parábola da ovelha perdida algumas vezes, versículo de número 8 até o 10, diz assim: ou qual é a mulher que, vou repetir essa frase, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Muito obrigado. Os irmãos podem se assentar, aqueles que assim tiverem desejo, e podem. Antes de eu começar a falar um pouco desse texto, quero aí dizer para os irmãos que sábado próximo é o nosso culto de Santa Ceia do Senhor, tá? Sábado próximo é o nosso culto de ceia, e aí nós também iremos apresentar um projeto gigantesco, missionário, que a igreja de Rolim de Moura está abraçando. Houve uma família que se disponibilizou para ir para o campo missionário do Peru, o pastor Leandro, a sua esposa e a sua filha, vão estar sendo enviados a virar este ano, se Jesus não voltar e Deus der graça, e foi criado um departamento de missão, né? E aí para enviar a uma das cidades aí populosas do Peru, onde o alcance do evangelho ainda está bem restrito, e a igreja de Rolim de Moura abraçou esse projeto, e no sábado nós estaremos mostrando imagens, né, a ideia que nós temos, e precisamos aí abraçar essa causa. Também na próxima terça-feira, um aviso importante para todos aqui, talvez alguns não estejam no domingo, nós estaremos apresentando os irmãos que vão ser levados à nossa Semaderon, conversão geral. Há alguns irmãos cujos nomes foram indicados para serem aí convencionais, né? Vocês percebem que o nosso púlpito tem poucos irmãos evangelistas, pastores, e a gente vai vendo quem tem condição
ou quem tem condições diante da igreja, diante do chamado de Deus, vai orando e vai aí indicando alguns irmãos para o santo ministério. Vai só mudar a patente, né? Vão servir ainda mais, com mais intensidade, a responsabilidade é grande. E aí assim, se esses irmãos que foram indicados tiverem aí condições, aí a gente vai dar continuidade a isso. Mas até terça-feira, acredito que a gente sabe quais dos irmãos que foram indicados aqui da congregação vão ter condição, né, apresentar documentação, e depois eles vão passar por uma reunião com o nosso pastor presidente para aí ser explicado as demandas de um convencional. Não é fácil, não exige só ali a consagração e por ali acabou, não, exige-se assim um perfil, uma responsabilidade, um compromisso, não só diante do campo eclesiástico que atuam, mas também diante de todo o estado, né, onde a Igreja Assembleia de Deus, não só no estado de Rondônia, mas também a nível nacional, que é o evangelista e o pastor tem os seus compromissos com a convenção, também com as convenções, que assim nós entendemos e melhor organizamos a forma de nós trabalhar, né? Tem a cidade, tem o estado e tem a nação, e todas essas hierarquias aí a gente entende que foi aí constituídas por Deus para este tempo, para que nós façamos a obra organizadamente e tendo a quem prestar contas do serviço e do ministério que foi entregue por Deus, mas é exercitado diante da igreja do Senhor e também diante da liderança a qual Deus estabeleceu, tá bom? Então eu convido você, coloca aí na tua agenda, terça-feira que vem, vamos ali prestigiar esse momento, porque existirão irmãos aqui que eu acredito que vai ser apresentado seus nomes ali, e foi convocado aí uma GO, ontem foi lido ali na terça-feira, para estarmos ali. Amém, irmãos? Quando nós olhamos aqui para o livro de Lucas, nós vamos perceber características pontuais deste médico que ele deixou para os seus leitores. O tema proposto, que eu vou começar a falar a partir de hoje, é acima do valor material, além do valor material, algo que não se limita ao terreno e também a este tempo que nós está vivendo, mas algo que é transcendente. Essas parábolas tratam disso, né? Estas parábolas que Jesus contou em Lucas 15, que centralizam o coração do Evangelho de Lucas, elas tratam acerca de salvação, elas tratam acerca de um posicionamento de resgate daquele que se perdeu por algum motivo, aquele que se desviou, se alongou, se afastou debaixo do cuidado do Senhor e agora precisa voltar. Então Jesus conta essas parábolas diante de um questionamento que os escribas e fariseus fizeram para ele. Observaram as atitudes de Jesus e viram que Jesus se associava, se assentava, sentava na mesma mesa para comer com publicanos e pecadores. Só que não era apenas, e preste bem atenção nessa informação, publicanos e pecadores que eram a escória da sociedade da época. Existiam outras características de pessoas que também não eram valorizadas e que quando Jesus veio exercer o seu ministério, jovens, foi aí colocado no seu devido lugar no plano original de Deus. E essas personagens, que eu vou falar um pouco sobre esse assunto hoje, porque é uma ênfase no livro de Lucas, é justamente as mulheres. As mulheres, elas sempre tiveram um posicionamento de igual valor diante de Deus, mas com o passar do tempo, devido à entrada do pecado do mundo, à corrupção do gênero humano, né? Os seres humanos colocando o seu querer, a sua vontade acima da de Deus, foram agregando muitas tradições e culturas que desvalorizam e relativizam alguns papéis na sociedade, alguns papéis na família, que são essenciais para o bom funcionamento da tal. E quando nós observamos os aspectos textuais que Lucas usa em seu livro, nós vamos perceber que frequentemente ele apresenta,
preste bem atenção, não são poucas as vezes que Lucas, como médico, alguém detalhista, alguém que ele mesmo declara no capítulo de número 1, olha só o propósito do livro, para você entender um pouquinho daquilo que ele quis passar. Capítulo 1 do livro de Lucas, versículo 1 a seguir, diz assim: visto que muitos, ou seja, várias pessoas, vários irmãos, vários crentes, vários que foram levantados por Deus, muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos, das ações que entre nós se realizaram. Ele estava falando do ministério, do trabalho, da construção ministerial que Jesus teve diante do povo, conforme nos transmitiram que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Olha o versículo 3: igualmente a mim me pareceu bem, depois de uma acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Olha só, Lucas, como médico, ele também se propôs a ser um historiador, e como a função do médico é examinar, é ir a fundo, é se aprofundar por causa da sua atuação na medicina, ele se utilizou talvez dos conhecimentos que ele tinha, da profundidade naquela área, para também potencializar esta outra área de investigar, de entrevistar aqueles que eram ministros da palavra na sua época. E ele foi aí relatando, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que ele achava que o povo que estava ali naquela época, sendo o seu alvo, sendo a sua contemplação, precisavam saber e entender daquilo que Jesus estava fazendo. Então Lucas apresenta frequentemente, lado a lado, relatos que tratam tanto de homens quanto de mulheres. Não são poucos os relatos que Lucas trata no seu livro, de tanto homens quanto mulheres. Muitos são, daqui a pouco eu vou citar alguns e vou extrair algumas lições que são para os nossos dias atuais, característica de algumas personagens que ele trata. E apesar de tudo isso que nós lemos no livro de Lucas, nós percebemos que existem algumas pessoas que não dão o devido valor e o devido significado a isso. E percebemos também que faz parte da estratégia de Lucas realçar o papel das mulheres e do relacionamento que essas mulheres que ele trata no seu livro tinham diante da presença do Senhor. Vocês lembram o versículo que eu enfatizei? O versículo de número 4, o que disse ali? Vocês percebem que ali diz assim, ó: ou qual dentre vós é o homem que... Observem a pergunta que Jesus vai fazer para quem? Para os escribas e fariseus, supostamente composto por homens, personagens do sexo masculino. Não existia escriba nem fariseu do sexo feminino. Mulheres não exercitavam esse ministério de escriba ou de fariseu, não. É por isso que Jesus vai dizer, ó: ou qual dentre vós, vocês que estão me ouvindo, vocês que estão me olhando, vocês que estão aí murmurando entre vocês, por que eu estou sentado para comer, para me alimentar, por que eu me associo com publicanos e pecadores? Nessa primeira parábola da ovelha perdida, ele se direciona a um público macho, os homens que ali estavam ouvindo. Mas ele vai associar a sua segunda parábola. Como é que ele inicia? Versículo de número 8, dá uma olhada aí. Ou qual é a mulher que, olha só, ou qual é a mulher que. Então ele está aqui enfatizando a mulher. Ele vai relatar para homens que estavam ouvindo, e ele não tinha como alvo apenas, escute, Jesus não tinha como alvo apenas de falar uma parábola que relacionava, que envolvia uma mulher, uma prática de uma mulher, uma postura de uma mulher que tinha 10 dracmas, por acaso. Ele não deixou por acaso. Ele não estava falando apenas para os homens. Ele já sabia que no decorrer da história, muitos iam se levantar. Ele já sabia que hoje eu estaria aqui
ministrando uma palavra, enfatizando o valor incomensurável que o Senhor Jesus deu à figura feminina dentro do seu ministério. Então, nós percebemos lado a lado, de uma parábola para outra, tanto os homens que eram seu público ali, quanto a mulher que era a qual foi citada aqui. Não se fala o nome, mas ele diz: qual é a mulher, não dentre vós, mas qual é a mulher que, tendo 10 dracmas. Isso aqui sugere características dentro da narração de Lucas que são direcionadas pontualmente para nos transmitir algumas lições essenciais, algumas lições que envolvia naquela época. Se, por um lado, os publicanos e fariseus estavam ali indagando ao Senhor por que ele se senta com publicanos e pecadores, nós também percebemos, se nós formos estudar um pouco mais profundo, qual que era o tratamento que as mulheres tinham, que também as mulheres, elas se assemelhavam no mesmo patamar de desigualdade, de despersonalização da sua figura, do seu papel, da sua contribuição na sociedade judaica, na sociedade grega, na sociedade romana. Se você for estudar, nós percebemos que nenhuma dessas sociedades, antes de Jesus, valorizava a mulher como como seu papel principal, como seu papel central na contribuição da sociedade. E quando nós observamos isso, eu desejo ler alguns textos com os irmãos, no capítulo de número 3, versículo de número 26 a 28 de Gálatas. Abra lá, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, e você dá uma olhada aí na versão que você tem em mãos, mas que acompanhe a leitura. Gálatas, no capítulo de número 3, versículos de número 26 ao 28. A minha versão, ela vai dizer o seguinte: Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a seguir, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Percebam que Paulo, ele estava escrevendo aos Gálatas, a igreja que estava localizada ali naquela região, e ele não estava se direcionando apenas a um público masculino ou a um público feminino. Ele estava direcionando a sua carta a um público geral, assim como vocês estão me ouvindo hoje. A igreja aqui da congregação Éfeso, se Paulo tivesse que escrever hoje para vocês, e eu estivesse lendo a carta dele, é igual eu estou lendo aqui hoje. Ele vai dizer e vai tratar acerca de algumas promessas. Ele vai escrever e vai tratar acerca de algumas características que conduziram a pessoa de Cristo, e que através de Cristo, isso ficou claro diante de todos. Só não enxerga o cristão, só não enxerga o posicionamento que Deus tem acerca da tua vida, acerca da vida do teu irmão, acerca da vida de cada um de nós, se você não quiser enxergar. Você só não valoriza o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, que é o teu próximo, se você não quiser. Por isso que eu sempre falo, e eu sempre bato na tecla aqui, irmãos, que não existe no nosso meio lugar para a supervalorização de alguns e a inferiorização de outros. Não, nem supervalorização, nem uma autocomiseração, porque tem pessoas que se acham, indignos, se acham desvalorizados ao extremo, tem um sentimento de inferioridade. E olha o que Paulo está dizendo para você, que talvez passa pela tua cabeça que você tem menos valor que os outros, ou também, talvez, existe a soberba, a arrogância, por causa da posição, do título que tem, da posição talvez acadêmica, da posição eclesiástica, de um cargo que ocupa, às vezes se acha além ou mais valorizado que os outros. Diante de Deus não existe isso. Olha o que Paulo diz, versículo 26 do capítulo 3, pois todos vós sois filhos de Deus, e isso aí, através de uma só via, mediante a fé em Jesus Cristo de Nazaré.
E eu acredito, irmãos, que todos que me ouvem aqui creem em Jesus, têm fé em Jesus. E se eu for perguntar aqui, e eu pedir para levantar a mão, quantos têm fé em Jesus Cristo aqui? Levante a mão assim. É para você então que eu estou falando. Todos vocês, mediante a fé em Cristo Jesus, sois filhos de Deus. Olha o verso 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Versículo 28. De Sarte não pode haver o judeu, olha só, que era uma qualidade de pessoa, uma raça de pessoas, descendentes de Abraão. Não pode haver gregos, que eram pessoas que tinham por ali também, nem escravos, nem libertos. Olha só, Paulo coloca raça, Paulo coloca condição, ou seja, servo ou escravo, não importa, nem homem e nem mulher. Vamos todos juntos na última parte? Porque todos sois um em Cristo Jesus. Vamos repetir? Porque todos sois em Cristo Jesus. Então é como se Paulo estivesse olhando e dizendo: ó, vocês de igual modo têm o mesmo valor, têm a mesma medida, estão revestidos com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma misericórdia. Vocês têm a mesma oportunidade, têm a mesma oportunidade de se relacionar com Deus. Não existe mérito ou demérito assim que vai desmerecer ninguém. Vocês têm acesso através da fé a serem chamados filhos de Deus, e mediante essa fé a se aprofundarem no relacionamento com Deus. Então toda vez que vier um sentimento de inferioridade, diga: está repreendido em nome de Jesus. Eu sou filho de Deus. O sangue de Jesus verteu na cruz do Calvário para que hoje eu esteja apto a me aproximar de Deus. Não é por aquilo que eu sou, não é de onde eu vim, não é o lugar onde eu fui formado, não, é através de Jesus Cristo de Nazaré. Então toda vez que vier um espírito de inferioridade, repreende em nome de Jesus. Toda vez que vier também o espírito de Nabucodonosor, pelas nossas conquistas às vezes, pela posição que ocupamos, né? Pela condição que Deus está nos dando de ser mordomos, né? Pelas hospedarias, se fôssemos falar que somos peregrinos e forasteiros, existem muitas hospedarias que nós passamos por aí. Você que já viajou, já passou por algumas hospedarias boas, outras nem tantos, alguns hotéis 2 estrelas, 3 estrelas, e aí você tem certeza que ali não é a tua residência, você está de passagem, você é viajante, então trate como hospedaria. Então tudo que você tem aqui não é para você ser superior ou ser arrogante igual Nabucodonosor, que disse assim, ó: foi o meu braço, foi o meu poder, foi a minha força. E diz a Bíblia que na mesma hora cumpriu-se aquela palavra e ele se tornou igual animal. Por 7 anos foi pastar igual animal, porque Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, e nós precisamos reconhecer que diante de Deus, o grande, o poderoso é Ele, e nós somos alvos do seu amor de igual maneira. Amém, irmãos? A mesma oportunidade que Deus dá para um ter um relacionamento íntimo e profundo e viver os propósitos de Deus, Ele dá também para outro. Deus deu para nós papéis e funções diferentes, mas o amor de Deus está sobre cada um de nós na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Tendo lido esse texto, diante daquilo que nós estamos propondo aqui, que Jesus, através de Lucas, demonstrou um alto valor que ele atribuía às mulheres. Para Cristo, elas têm igual valor aos homens, né? Eu disse, a parábola da ovelha, ele direcionou aos homens. A parábola da dracma, ele já inicia, ou qual é a mulher. Então, Jesus, ele valorizava essa figura. Jesus, ele tinha uma estima pelo chamado, pelo ministério também feminino, diante daquilo que ele estava realizando. E quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, e vocês sabem que a palavra Evangelho significa boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, às vezes
Lucas, o evangelho que ele escreveu é chamado de o evangelho das mulheres, porque mais do que qualquer outro, ele menciona de maneira especial o quanto Jesus era solícito para as necessidades das mulheres e também quão envolvidas elas estavam em seu ministério. Olha só, você que faz parte aí de um projeto de Deus, você que faz parte aí desse grupo de pessoas, Jesus ele não só atendeu às necessidades, mas também Jesus deu oportunidades para as mulheres do seu tempo partilharem, se envolverem profundamente com o seu ministério. E é por isso que nós vemos, irmãos, que até os dias atuais as mulheres são envolvidas com o ministério que Jesus está desenvolvendo, que se dá em várias demandas, em vários departamentos hoje. No tempo de Jesus, como em algumas culturas de hoje, as mulheres eram consideradas de pouco valor. Alguns judeus naquela época, e você já deve ter ouvido falar, que uma das orações de judeu era: graças eu te dou. Olha só, até os dias de hoje, mas naquela época ainda com mais intensidade, antes de Jesus, antes de terem cristão com esta visão de valorização da mulher dentro do plano de Deus, dentro do papel que Deus lhe deu, existia muito em voga aquela oração que os judeus faziam assim naquela época. Ele dizia: graças eu te dou, Senhor, porque eu não nasci escravo, eu não nasci gentil, ou seja, fora da raça dos descendentes de Abraão, todos eles eram considerados gentil. Ou graças eu te dou, uma terceira característica que ele citava na pregação: graças eu te dou, porque eu não nasci escravo, porque eu não nasci gentil, e também graças eu te dou, porque eu não nasci mulher. Essa era a oração de um judeu: graças eu te dou, porque eu não nasci mulher. Meu Deus do céu. E o meu sogro, muito brincalhão, que Deus o tenha lá no céu, com as brincadeiras que ele fazia, muito divertido, ele diz: graças a Deus que eu não nasci mulher, porque mulher sofre. Meu Deus do céu. Mas assim, num sentido pejorativo, os judeus faziam essas afirmações, mas não eram por características que as mulheres sofriam, igual a visão do meu sogro, mas era justamente por não dar valor à mulher, por não valorizar. O valor que a mulher tinha dentro das culturas todas da época, principalmente era a sua condição de gerar, e gerar filhos machos, porque ai da mulher também se gerava filha mulher, aí era problema também. Então no tempo de Jesus, como em algumas culturas, existia esse tipo de situação. E se nós formos citar vários escritores da época, eu tenho um livro que trata sobre cultura da época, e diz várias situações onde várias pessoas importantíssimas da época eram assim hostis em público, faziam questão de humilhar a própria esposa. Então a mulher, ela desvalorizada antes de Jesus. A sociedade grega e a romana às vezes tratavam as mulheres de maneira ainda pior. Na cultura romana desenvolveu-se a licenciosidade sem limites. Um homem dentro dessa cultura romana, um homem frequentemente tinha uma esposa apenas para produzir filhos legítimos, que herdavam sua propriedade, e esse homem, ele tinha o direito de possuir concubinas, várias delas, para seu próprio prazer pecaminoso. Então Jesus trouxe as boas novas de que elas são filhas de Abraão. Veja aí, no capítulo de número 13, para você ter uma ideia, isso aí foi revolucionário. Talvez não tenha tanto impacto hoje, Talvez a condição que você enxergue atualmente falando, onde nós vemos várias das nossas irmãs atuantes aqui,
talvez não tenha tanto impacto, mas no tempo que a Bíblia, ou que estas palavras foram expressadas por Jesus, houve um grande impacto na vida ou nos ouvidos daqueles que ouviam, porque eles não aprenderam assim. A sua tradição não tratava dessas coisas, né? Eles interpretavam algumas partes da lei de Deus devido ou valorizavam mais as suas tradições. Olha só o que diz no capítulo de número 13, versículo de número 16 de Lucas. 13, 16 de Lucas. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em um dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Imagina só, para um judeu daquela época, principalmente alguém que guardava o sábado, porque era a lei de Deus para eles, não podia praticar nenhum tipo de atividade, nem que isso fosse para beneficiar alguém ou alguns, não podia se praticar, era para se guardar. E para estes que viram em um dia de um sábado, Jesus estendendo a mão e curando uma mulher que sofria há 18 anos com aquela enfermidade, nós percebemos que isso foi o cúmulo, isso foi um absurdo. Os homens que ali estavam naquele dia, fazendo as suas orações, praticando a sua religiosidade, acharam um absurdo, mas Jesus, não só para valorizar aquela vida e ter compaixão do que ela vinha sofrendo, ele resolveu quebrar o tabu do sábado, porque ele estava inaugurando um novo tempo, com novas diretrizes, com uma diretriz para aqueles que seriam filhos de Deus pela fé, para aqueles que seriam salvos, para aqueles que teriam o mesmo valor, não importando raça, cor, posição social. Ele diz, eu não poderia deixar de atender a necessidade desta, que também é uma filha de Abraão, e que Satanás há 18 anos vem oprimindo. E diante desse texto, querida igreja, eu quero dizer que existem situações nesta noite, existem situações que vêm perdurando até os dias que você está vivendo. Existem causas e situações, e Deus me orienta a dizer a uma serva do Senhor, que já vem se arrastando há tempos. O Senhor me autoriza a te dizer: conte os dias, porque Ele tem visto o teu sofrimento, Ele tem contemplado, e alguns tabus vão ser quebrados pelo Senhor para operar esse milagre. Eu não sei o que Ele vai fazer, mas algo vai causar espanto no meio dos teus. Recebe esta palavra porque é direcionada. Levante a mão assim, regido pelo Espírito da profecia, pelo poder da palavra de Deus, pelo sangue que foi vertido, te colocando em um nível de valor altíssimo diante da presença do Senhor. Existem situações que Deus por esses dias vai colocar um ponto final, mas vai gerar uma situação de constrangimento em alguma área. Não te preocupe, diz o Espírito Santo de Deus. É Deus trabalhando, é Deus agindo, é Deus operando, e operando Deus, operando Deus, quem impedirá? Operando o Senhor, quem impedirá? Recebe o teu milagre, recebe a tua bênção. O Espírito do Senhor está ministrando ao meu coração que existem bênçãos chegando para pessoas que estão diante da presença do Senhor. Vai adorando, vai exaltando, vai bendizendo o nome do Senhor nesta noite. Oh glória, aleluia. Talvez para os outros é inviável, talvez para os outros não tem valor, talvez para os outros não é nada, mas o Espírito Santo me autoriza a te dizer: eu sei o valor que tem para ti, e eu trabalho nos mínimos detalhes. Tenho promessas envolvidas diante desse propósito.
Oh, rebeia, sébia, rabacancho e que pérdia, e para que tu saibas que eu sou teu Deus e que cuido de ti. Andei a canto, eu vou te dar uma experiência como nunca. Andai, está vindo dias aí de avivamento na tua vida, de relacionamento comigo, diz o Senhor dos Exércitos. A partir desta data, marque, a tua vida espiritual nunca mais será a mesma. Tirarei visões, amando e que pérdia, ai, a sébia canta, descortinarei mistérios acerca da obra que estou construindo a tua vida, porque há tempos atrás Satanás tentou te jogar na sarjeta, mas eu, Senhor teu Deus, tenho te preservado para um propósito. Se a igreja acredita que o Espírito Santo de Deus está ministrando, vai adorando a Deus, vai adorando a Deus. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus. Deus quer te renovar nesta noite. Deus quer renovar a tua fé, Deus quer renovar o teu valor. Rabacancho e que pérdia. Na visão bíblica você tem um valor inestimável. Na visão bíblica, Deus não abre mão de você, Deus não abre mão da tua família, Deus não abre mão de nenhum dos teus. Alaia cancho e negai. Então não abra mão, continue orando, continue acreditando, continue produzindo frutos para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jesus trouxe as boas novas de que elas também eram filhas de Abraão. Quão felizes foram as mulheres da época de Jesus, porque por onde ele passava, ele valorizava, ele envolvia, ele dava atenção, tanto quanto a todos quantos se achegavam. Então ele colocou no mesmo patamar de valorização. Quantas dessas mulheres da época devem ter ficado felizes ao ouvir em Jesus, elas eram filhas de Deus, aos seus olhos tinham o mesmo valor que os homens. A mensagem para as mulheres de todas as nações continua sendo a mesma de Gálatas que eu li, capítulo 3, versículo 28, em Cristo todos são iguais, em Cristo todos têm o mesmo valor, em Cristo todos têm a mesma valorização. Só quem pode glorificar a Deus, por isso exalte e celebre o nome do Senhor. Somente Lucas, irmãos, isso aqui é interessante, ele registra a reação dessas mulheres, porque uma coisa, é a ação de Deus em direção a ti. Uma coisa é Deus declarar coisas acerca de você, seja homem, seja mulher, seja jovem, não importa a idade ou a etapa que você está vivendo. Outra coisa é você reagir a isso. Outra coisa é você se posicionar diante daquilo que o Senhor está declarando acerca de você, daquilo que Ele deseja fazer sobre a tua vida, sobre a tua estrutura de vida, né? Uma coisa é Jesus declarar situações, seja de mulheres, jovens, crianças, relacionamentos conjugais. Outra coisa diferente é como você reage. E a maneira como Lucas descreve a reação dessas mulheres ao se envolverem com o tempo que o Senhor Jesus estava cumprindo promessas importantes na vida do seu povo, ela chama muita atenção. Então somente Lucas registra a reação dessas mulheres, a maior maravilha da história que aconteceu, que foi a vinda de Jesus, a de que o Filho de Deus assumiu a carne, a fim de completar a missão redentora do Pai, e cumprir as esperanças messiânicas do seu povo. Essas mulheres, embora essas mulheres não tivessem assim, compreendido na totalidade, aquilo que estava acontecendo, a reação delas nos ensina muito. O posicionamento diante dos assombrosos eventos que estavam acontecendo em plena evidência, seja através de João Batista, o precursor, através do próprio Cristo no seu nascimento, nos chama muita atenção, revelam muita coisa. E eu disse para vocês alguns dias atrás, que nós como crentes, nós não devemos responder por responder, falar por falar. A nossa resposta, seja diante de Deus, aquilo que Ele fala para nós, né? Aquilo que Ele nos entrega, elas precisam indicar muitas coisas que estão parametradas na Bíblia. Observe,
Porque tem muitas pessoas que estão reagindo da maneira que desejam, da maneira que acham, e não estão reagindo àquilo que Deus fala, que deseja fazer na sua vida, da maneira que o Senhor requer para cumprir o seu propósito. Nós observamos Jesus no capítulo de número 7, versículo 24 a 27 de Mateus, dizendo assim, todo aquele pois que ouve, seja mulher, seja homem, seja jovem, adolescente, obreiro, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras. E ele diz o quê? A reação. Dá uma resposta de quê? De fé. Dá uma resposta de quê? De obediência. Dá uma resposta de quê? De um posicionamento prático. Porque uma coisa é você ouvir, você sentir Deus bradando dentro de você, sentir Deus te limpando de muita borra, né? Se levar para uma comparação do altar naquela época, juntava cinza, juntava borra, e aí o sumo sacerdote, o sacerdote vinha com a espevitadeira, aquela ferramenta, ia tirando a borra, ia tirando a cinza, soprando, e ali tinha uma brasinha, ele colocava a lenha e ia acender de novo. Uma coisa a palavra vir e limpar o teu coração, e te dar um horizonte, e te impactar, e as tuas emoções sentir, né? Porque a gente reage à palavra de Deus, ela é viva. Uma coisa é você sentir, outra coisa é você responder com esse sentimento, ou corresponder a esse sentimento, se posicionando, obedecendo. Todo aquele pois que ouve estas minhas palavras, a reação, com quem ele é comparado? Com o homem prudente, que edificou a sua casa sobre a pedra, a rocha, e que representa o próprio Senhor Jesus. E olha só o que aconteceu, porque edificar a tua casa na rocha não significa que você vai ficar engomadinho aqui, sentado, e às vezes ter oportunidade para pregar, né? Significa dizer que de vez em quando também você vai passar pela mão do médico, fazer uma cirurgia, andar meio estranho alguns dias. Significa dizer que de vez em quando você vai ter problemas familiares, você vai ter familiares que você ora para Jesus salvar, e graças a Deus está aí meus irmãos, voltando para a casa do Pai, tem as mesmas dificuldades. Significa dizer que haverá aflições, porque você está no mundo, mas olha só a diferença, olha a situação, versículo 25, todo aquele pois que ouve, e olha só o que acontece quando ele pratica, planta a sua casa, a sua estrutura, a sua fé na rocha. Olha só o que acontece, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e o vento não soprou para qualquer lado, o vento soprou para atingir mesmo aquela casa, e deram com ímpeto, diz o texto sagrado, se você lê-la, contra aquela casa. E o que aconteceu com essa casa? Que não caiu, porque fora edificada na rocha. Quantos dos irmãos estão entendendo esta palavra de Jesus? Qual tem sido a tua reação diante da palavra? Você tem se disposto para obedecer? Ou você só tem dado risada, sido indiferente? As consequências boas vêm, mas as consequências mal também vêm. Porque o versículo de número 26 vai dizer assim, a segunda situação, o segundo personagem, o segundo ali que tinha todo o roteiro escrito também, que ouviu a palavra do Senhor, diz a Bíblia, todo aquele pois que ouve, que escuta estas minhas palavras, e não as põe em prática, é comparado a um homem insensato, doido, maluco, alguém que não tem juízo, alguém que não pensa antes de agir, antes de falar, que não raciocina direito. E Deus te deu uma boa mente, use essa mente para absorver a palavra de Deus, e caiu, e olha só o que acontece, comparado a um homem imprudente, a um homem insensato, a um homem louco, é igual aquelas viúvas loucas, insensatas, que edificou a sua casa sobre areia. E a mesma situação que acontece com a vida daquele que foi prudente, sábio, que aquele que aderiu, que correspondeu ao Senhor, acontece também com esse. E diz a Bíblia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, combateram com ímpeto contra aquela casa. O que aconteceu? E desabou, caiu, foi destruída, sendo grande a sua ruína. E aí a escolha é nossa, irmãos. Diante da palavra do Senhor, diante daquilo que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, qual é a tua postura?
Qual é a tua reação? Qual é? Nós vamos aprender na próxima quarta-feira sobre algumas mulheres que reagiram de forma que ficou marcado e que pode claramente ser a nossa reação diante do propósito que Deus ainda está realizando nos nossos meios. Vamos colocar de pé? O nosso tempo não dá mais, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a tua disponibilidade para estar aqui nesta noite. Mas me ajude a orar nesta noite. Curve a tua cabeça, do jeito que você quiser, levante a tua mão. Vamos falar com Deus neste momento. De tudo aquilo que nós ouvimos é a palavra do Senhor, foi baseado naquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e com certeza regidos pela palavra, munidos pela palavra, nutridos pela palavra, nós estamos na rota certa, nós estamos num caminho mais apertado. Existem renúncias que precisam ser feitas, existem coisas que vão ser tiradas, às vezes não vai ser da nossa vontade, mas nós não servimos a Deus para fazer a nossa vontade, porque se fosse para fazer a nossa vontade, nós não estaríamos regidos pela vontade do Criador, daquele que sabe o que é melhor para a nossa vida, daquele que não só conhece a nossa vida até o dia de hoje, mas tem um futuro de bênção, um futuro pautado no seu propósito. E não importa se esse futuro vai ser de sofrimento, de lágrima, mas Deus vai capacitar a nossa vida a cada dia para viver com alegria, com prazer, com macários do alto, com a alegria que vem de Deus, que não está pautada nas situações e circunstâncias dessa vida. Jesus nos prepara para coisas extraordinárias. Pai, diante da tua igreja, diante do teu povo que veio ouvir, Senhor, a tua palavra, veio buscar a ti em oração, nós queremos te agradecer por este período. Queremos honrar o teu nome, Pai, e queremos pedir continua, ou dar continuidade, Pai, ao teu querer, ao teu trabalhar sobre a nossa vida, Senhor. Que através das parábolas que nós estamos falando, de cada detalhe, que elas trazem à nossa memória, e em especial, Pai, a igualdade em Cristo Jesus, que tanto homens quanto mulheres que foram alvos do teu amor e ainda o são, tem, Senhor, a necessidade de se aproximar de ti. Tem, Senhor, o caminho aberto que é o Senhor, tem, Senhor, a porta de entrada, tem a verdade que liberta, Pai, de situações, Pai, que precisam, Senhor, sair da nossa vida, ser extirpada, excluída, deletada pelo poder desta palavra, Pai. Em nome de Jesus opera o milagre, em nome de Jesus restaura o ânimo, em nome de Jesus restaura a fé, em nome de Jesus restaura a confiança. Que a resposta dele, Pai, para ti nesta noite seja uma resposta de obediência, uma resposta, Pai, de posicionamento, Pai, dizer: eis-me aqui, Senhor, pode trabalhar, pode agir, pode operar, porque operando Deus, quem impedirá? Alaia cancho e que perdia, ulamanchu que peria rabacancho e que peria managá se mandarai. Senhor, tudo aquilo que o Senhor ministrou aos corações através da tua palavra nesta noite, Senhor, que tenha cabal cumprimento à medida, Pai, que ele se submeta, à medida, Pai, que ele dê liberdade, à medida que ele abre a porta do coração, à medida que ele se disponha, Pai, com a força não dele, com a capacidade não dela, mas com a força da tua graça, com o poder do alto, com as armaduras celestiais. Vai repreendendo a fúria do inimigo, vai repreendendo a força do mal, vai repreendendo toda articulação maligna, vai repreendendo toda frieza espiritual, vai repreendendo toda insensibilidade ao teu espírito, Pai. Que a partir de hoje, Pai, abre esse ouvido, Pai, o efatá do Senhor aconteça. Abra-te ouvido para ouvir mais a voz de Deus. Espírito Santo, chega até ele, Pai, no trabalho, no sono, não importa o lugar, impacta a vida dele, a vida dela, com a tua voz poderosa, com a tua voz saradora, com a tua voz restauradora. O Espírito Santo de Deus está te renovando, o Espírito Santo de Deus está te estruturando. Rabai kemenjonai asebiakai. O Espírito Santo de Deus está te projetando. Rai acaso e que perdia. Continue sem
continua buscando, continua atuando dentro de um roteiro previsto pelo Senhor para a tua vida, porque não vai passar um tempo, diz o Espírito Santo de Deus, coisas extraordinárias vai começar a desenrolar, portas que você nunca imaginou que seriam abertas vão abrir, porque a mão do Senhor está estendida. Uiabacanchonaia cantarabasébia, alabacanchonaia sébia. Querido Deus, continua despertando, Senhor, vocações no nosso meio. Continua nos dando, Senhor, sensibilidade e força, Pai. Continua nos estabilizando, Senhor, na Tua rocha, Pai. Porque só há estabilidade e segurança dentro, Senhor, da Tua vontade. Continua guardando as famílias que aqui se congregam. Continua dando crescimento, Senhor, a esta família, a família Éfeso. Continua salvando, libertando, curando, batizando com Teu Espírito Santo, Pai. Levanta intercessores para esta obra, levanta pessoas compromissadas, Pai, com a Tua vontade nestes dias, Pai. Assim nós oramos e assim nós cremos, em nome para a glória de Jesus. Quantos confirmam dizendo?